Sempre alerta, bons ventos, sejam todos muito bem-vindos a bordo do canal Dicas a Bordo de número 15. Hoje nós vamos falar com vocês sobre a importância da tábua de marés. O que é necessário nós conhecermos e por que é necessário o escoteiro do mar e o navegador conhecer a tábua de maré. Deixaremos algumas dicas para vocês aqui. Espero que você já tenha se inscrito no nosso canal. Se você não se inscreveu, se inscreva, acione o sino para você receber a notificação dos novos vídeos que nós fazemos. Senhores, nós estamos a bordo do MS Amizade, do veleiro MS Amizade, né? E o veleiro está passando por uma reforma, então nós estamos no seco e nós vamos ouvir em algum momento algumas batidas, uma maquininha de lixar e tudo mais. Nós estamos também, a Marina, de quarta e quinta-feira é o dia em que ela pode trabalhar. Então é o momento em que todos os funcionários vêm a bordo para poder realizar as fainas que são necessárias aí nos diferentes barcos que existem. Peço a paciência de vocês, peço desculpas pelos ruídos externos que possam acontecer, ok? Espero que todos apreciem o Dicas a Bordo de número 15, Tábuas de Maré. Um canal feito por escoteiro, para escoteiro. Sempre alerta, bons ventos! Senhores, para iniciar, para falar sobre tábuas de maré, nós precisamos entender então o que são as marés, né? O que ocasiona essa oscilação de profundidade da água numa determinada localidade no globo terrestre. Quais são os fenômenos dos astros, Terra, Lua, Sol, que fazem e que impactam que haja uma maré mais alta, mais forte, e uma maré mais fraca. Como é o nome dessas marés? E é isso que nós vamos ver nesse vídeo de hoje, né? A maré é aquela arrebentação, aquela onda que se quebra ali na praia. Bom, de certa forma, aquela onda ela quebra mais forte ou mais fraco, também motivado pela questão do impacto dos astros sobre o nosso planeta. Mas a maré são as oscilações periódicas do nível do mar, que são resultado da atração do Sol e da Lua sobre as partículas líquidas dos oceanos. O efeito dos astros, ele se sobrepõe e o seu resultado é a força que gera as marés. Então nós vamos ter a maré alta, ou pré-mar, ou pré-mar, em algumas literaturas muda um pouco o nome, que é quando a água do mar ela atinge sua altura mais alta dentro do ciclo de marés. A pré-mar sempre na cor azul nas tábuas de marés. Já a maré baixa ou baixa-mar é quando o nível do mar atinge a sua altura mais baixa dentro desse mesmo ciclo de marés. Então eles aparecem em vermelho. Então existem alguns tipos de maré, mas nós vamos nos ater às marés altas e às marés baixas, né? As marés mais altas, elas são chamadas de marés vivas ou de cisígia. Então, a maré de cisígia, ela é durante as fases da lua cheia e da lua nova. A lua e o sol, eles se alinham. Eles vão se alinhar sol, lua e terra, ou sol, terra e lua. De qualquer forma, como nós vimos na ilustração, eles ficam alinhados, causando então essa maré de cisígia. A maré de cisígia, ela é responsável pelas maiores marés que nós temos. Agora, o que significa cisígia? É um termo da astronomia que indica o alinhamento de três corpos celestes. Vem do grego e significa ligados pelo mesmo jugo. Eles têm que pertencer ao mesmo sistema gravitacional. E eles podem estar em oposição quando está o Sol puxando a maré de um lado e a Lua puxando a maré de outro lado. E conjunção quando Sol e Lua estão do mesmo lado puxando a maré.
Da mesma proporção em que a maré sobe muito, ela também recua bastante. Então, a variação entre a máxima profundidade e mínima profundidade é bastante grande durante esse tipo de maré. Existe também as marés morta ou de quadratura, quando não acontece aquele alinhamento que nós vimos anteriormente nas marés vivas ou de cisígia. Então a Lua ela fica, via de regra, quarto crescente ou quarto minguante. Nesse tipo de maré, o que nós vamos visualizar é que o Sol ele encontra-se na sua posição natural e a Lua, por seu movimento ao redor da Terra, ela se encontra a 90 graus da direção do Sol. Nessa circunstância, o que acontece é que a variação de maré é extremamente pequena e às vezes imperceptível. Existe uma coisa chamada coeficiente de marés. O que é o coeficiente de marés? É o quanto a maré varia numa determinada área. Então, como nós podemos ver na ilustração, existe o nível médio de maré, que é o NMM. Como que é conseguido esse nível médio de maré? Ora, é a média entre a amplitude máxima e mínima das marés de cisígia e as amplitudes máximas da maré de quadratura. Por que nós precisamos saber disso? Porque quando formos ver na tábua de maré a amplitude em que vai subir e recuar a maré naquele determinado ponto, é sobre esse nível médio de maré. Ou seja, se vai subir 1 metro, é 1 metro acima do nível médio de maré daquele local. Se vai baixar 70 centímetros, vai baixar 70 centímetros a partir desse nível médio de maré. Veja, então, essa é a ação da maré. E a importância de se ter o controle quando nós vamos navegar da variação da maré, né? A tábua da maré. Então, o que está acontecendo aqui? A água, aqui é a rampa da marina. A água costuma chegar nessa marca mais escura que nós estamos vendo aqui. Como nós estamos... Agora já estamos até no início da pré-mar. Mas baixou muito, né? Então, olha só como que fica a rampa. Fica sem condições de ser utilizada. Tá vendo? Então, olha o lodo, né? Do mangue que forma ali. Toda uma coroa. Aqui é a entrada onde é a dragada, né? E olha. Então, mais tarde nós vamos filmar. Vai subir 1,10 m hoje. Mais tarde nós vamos filmar. Vocês vão ver que a água, como é uma maré normal, ela vai estar na altura daquela mancha mais escura no pier. Quando são marés especiais, né? Maré de cisígia, outros tipos de maré, ela sobe e chega, inclusive, a entrar aqui embaixo de onde está esse veleiro em reforma. Então vejam, senhores, são 17h10, a maré está subindo, ela vai subir até às 18 horas, como eu falei, né? Vocês devem lembrar do outro videozinho, mais ou menos aqui assim ela vai chegar. Mas olha, já não se vê mais aquela coroa do mangue, ao contrário, a água já invadiu o mangue, né? E nem aqui, tampouco aqui próximo do veleiro, tá vendo? E lá, olha lá, onde que tá a marca. Então, é possível ver essa variação claramente aqui no vídeo. As marés elas sobem de 6 em 6 horas. Então nós temos uma baixa-mar, uma pré-mar, uma baixa-mar e uma pré-mar durante as 24 horas. Então, via de regra, uma pré-mar demora 6 horas, ou seja, durante 6 horas a maré vai se enchendo. Existe o estofo da maré, que é quando ela para ali uns 30 minutos, naquele nível máximo que ela alcançou, e ela inicia então a sua descida para a baixa-mar. Chegando ao seu nível mínimo, ela também terá o seu estofo de maré baixa, normalmente uns 30 minutos. Tudo isso, obviamente, que depende da região onde nós nos encontramos. Existem hoje vários tipos de tábuas de maré, como essa, por exemplo, que eu apresento acima, em que traz de forma com fundo colorido conforme a maior variação daquele dia ou daquele momento.
A tábua de maré mais comumente encontrada é esse modelo acima que nós mostramos, onde, como foi dito no início, a baixa-mar ela tem uma seta em vermelho e a pré-mar tem uma seta em azul. Existe marés nos rios? Não, não existe marés no rio, até porque ele possui um negócio chamado correnteza, que impele as águas a jusante. Então, o que ocorre é que grandes rios como o Amazonas, por exemplo, a maré do mar ela vai adentrando ao rio e chega até a um limite máximo de 1.000 quilômetros. Isso é, de fato, um fenômeno muito próprio do rio Amazonas, que é um rio imenso, é o verdadeiro oceano de águas doces, gerando aquele fenômeno conhecido mundialmente chamado pororoca do rio Amazonas, onde até alguns mais aventureiros ousam surfar as ondas do mar que adentram ao estuário do rio Amazonas. E por que nós devemos saber usar a tábua de maré e usá-la efetivamente? Primeiro, para nos certificarmos que nós não vamos ficar presos numa enseada, nós não vamos ficar ilhados. Para que a gente também se certifique de que nós não fiquemos encalhados num ponto de ancoragem. Para se identificar e para se certificar de que nós não vamos colidir contra parcéis, pedras, corais em nossa derrota. Também para garantir o retorno em segurança de nossa tropa, de nossa patrulha, de uma atividade costeira. E, sobretudo, como navegadores e escoteiros do mar, para não passarmos vergonha diante das pessoas que estão próximas do local. E não é apenas a questão de você encalhar o barco, também tem o inverso. Você chega com a sua embarcação muito próximo da praia para deixar seus escoteiros e quando a maré sobe, você vai ver que seu barco está a dezenas de metros da margem onde você havia deixado. Um ponto importantíssimo é quando você está atracado a um pier e você está utilizando as espias. Então, se você chega numa maré alta, você encurta esses cabos. Quando a maré baixar, a tua embarcação corre o risco de ficar pendurada pelos cabos, pelas espias, no pier. Bom, senhores, chegamos ao fim de mais um Dicas a Bordo, de número 15. A importância da tábua de marés, né? Eu quero pedir desculpas a vocês que em determinado momento aí da nossa edição, vocês devem ter ouvido aí maquininha, lixadeira, martelada e etc. acontecendo ao fundo, né? Foi uma trilha sonora especial pra gente aí nessa data. É que nós estamos aqui no interior do veleiro, aí, tá vendo aí a lona aí, ó? E o veleiro está no seco, nós estamos passando por uma reforma para deixá-lo em condições de, em janeiro, encontrar vocês lá no Ajure dos Escoteiros do Mar, em São Francisco do Sul, na Baía de Babitonga. Vai ser um prazer encontrá-los lá. Mas para isso nós precisamos colocar em dia o veleiro, tá bom? Senhores, espero que vocês tenham gostado do assunto da tábua de marés e tenham entendido a importância de nós consultarmos a tábua da maré todas as vezes que nós vamos sair, principalmente para as atividades aqui no litoral. É de primordial importância. Você pode chegar num determinado horário e não conseguir retornar no horário previsto da atividade escoteira. Por quê? Porque a maré baixou e você não consegue navegar. Também é muito importante porque quando você precisa acessar alguns estuários ou foz de canais que entram para o mar, via de regra existem bancos de areia que você precisa saber qual é o momento em que a maré vai estar mais alta para que você passe sobre esses bancos de areia em segurança, ok? Então, fico feliz. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, aperta o sininho para receber aí os vídeos que nós temos feito para vocês, tá bom? O propósito desse canal, sempre tenho dito, é instigar o nosso jovem e o nosso chefe a procurar, pesquisar mais sobre os assuntos que nós temos trazido, ok? O nosso momento jabá não poderia deixar de ser para todos os escoteiros do mar que ontem, dia 11, comemoraram o seu dia, o Dia dos Escoteiros do Mar aqui no Brasil.
também é comemorado a data magna da Marinha do Brasil, a alusiva Batalha Naval de Riachuelo em 1865, completou 155 anos ontem. A data do Dia dos Escoteiros com este vídeo aqui. Então, o nosso jabá é para você, escoteiro do mar, em especial nessa data, ok? Sejam sempre muito bem-vindos, meu sempre alerta, bons ventos!